Hello, good morning or good afternoon. Hello guys, good morning, good afternoon. Let's start our English class. Ready? Hello, everybody stand up. Guys, é o seguinte, essa semana vai ter muita review para fazer, muita revisão. Então se preparem, porque a gente vai fazer muita review mesmo. Deixa eu só baixar esse som. Ok, muito bom. Guys, a gente vai fazer uma review seguinte. A gente vai fazer, na verdade, desde o início, né? E vamos fazer algumas atividades aí do livro, ainda envolvendo os assuntos que nós já estudamos. Tem alguns livros que vem a revisão, os exercícios mesmos, com os assuntos que estudamos lá no final do livro. Então a gente vai ver muito isso. Então prepare-se, porque essa semana e a outra vai ser uma preparação para nossas avaliações que já estão chegando. Então a gente já vai se preparar aí com os assuntos. Os nossos assuntos, na verdade, são bem fáceis. A gente só precisa treinar bastante mesmo para não esquecer na hora da nossa avaliação. Ok? Ready? Let's start! Vamos iniciar? É o seguinte, eu vou fazer hoje o warm-up da seguinte forma. Vai ser o Make a Wish. What is it, Make a Wish, teacher? Make a Wish é fazer um pedido, um desejo, né? Wish. Então você vai usar o quê? Um paper e uma pen. Um papel e uma caneta, pode ser um pencil, também não tem problema. Make a wish, você vai fazer um desejo, um pedido. Você vai desenhar aí o que você gostaria daqui pra frente, né? Ah, pode ser qualquer coisa, guys. O que você deseja nesse exato momento? Comer, brincar, um brinquedo, uma coisa material. Não sei, você vai fazer isso, o make a wish, o seu pedido. Você vai desenhar isso, né? Ah, teacher, mas eu não sei o nome disso em inglês. Você vai usar o quê? A pesquisa. Hoje ele vai trabalhar esse warm-up, a pesquisa. Então não só vai ser uma coisa que você já sabe em inglês, mas pode ser uma coisa diferente. E aí pesquisa o nome, desenha o que vai ser o seu pedido e escreve o nome desse seu pedido em inglês, ok? Fico no aguardo, no final da aula vocês vão mandar as fotos do seu Make a Wish, ok? Let's start our English class. Ready? Let's go! Hello guys, good morning or good afternoon. Let's start. Vamos iniciar nossa aula, galera. Ó, lembrando que hoje a gente vai fazer revisão, certo? Vamos dar continuidades aí nas nossas revisões, até porque falta mais ou menos mais uma semana aí para iniciar nossas semanas de avaliação. Então a avaliação, antes dela ocorrer, nós sempre vamos fazer o quê? A revisão, que é review, certo? Continuando no assunto, Letters and Words, que é o nome da nossa primeira unidade. Então é por isso que nós sempre vamos ver Letters and Words, que é o nome da unidade, aí para o primeiro bimestre, ok? Então vamos iniciar nossa aula. Ready? Let's go! Bom, nós temos o seguinte, Teacher Tassiano Borges, page 67, 68, 69 e 70. Então são 4 páginas aí só de revisão. Essas páginas, por que elas têm esses números? Porque elas são páginas de revisão. Então vocês vão ver essas revisões lá atrás, quase no finalzinho do livro. Por isso que elas são assim, bem afastadas, né? É lá atrás no livro, ok? Então vamos iniciar a nossa aula. Bom, vamos trazer primeiro a parte do alfabeto, que tem no nosso livro, na página 7, que é a unidade que trabalha sobre o Spelling Bee, certo? Então ele fala assim, the alphabet. Por que ele traz o alfabeto, teacher? Porque teve algumas atividades no livro que ele pediu o Spelling Bee, que era para soletrar. Então é por isso que você tinha que soletrar alguma palavrinha e falando, né, as letras. Cada letra do inglês, do alfabeto inglês, tem uma pronúncia diferenciada da nossa. Então é diferente
você vai ver, né? Mas o alfabeto é o mesmo do nosso, as letras são as mesmas. A, B, C, D, até chegar ao Z. Mas somente a pronúncia que muda, ok? Então nós temos aí o the alphabet, A, B, C. Let's read together. Vamos ler juntos, vocês já lembram a pronúncia de cada letrinha? Yes? Let's go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good, very good, guys. Bom, esse é o nosso alfabeto. Nós já havíamos estudado. Eu tô trazendo novamente porque lá na parte da revisão vai ter uma atividade que vai envolver a pronúncia das letrinhas. Então, se você já havia esquecido, tenta relembrar aí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esse é o nosso alfabeto, ok? Lembrando que as atividades hoje são revisões, então você vai ver que vai abordar um pouco de tudo, ok? Bom, a gente já pode concluir então essa primeira parte do alfabeto, ok, né? Nós já havíamos estudado, estou trazendo novamente só para a gente relembrar, que é a nossa revisão mesmo. E quem ainda não fez as atividades aí do início do livro, ou que pegou o livro agora, que ainda falta fazer, então essa parte aí vai servir muito para vocês, que é o alfabeto, para ajudar aí no caso de responder algumas questões. Bom, a página 12, ele trabalhou as professions, por isso que eu estou trazendo esse assunto novamente, porque as profissões, elas com certeza estarão na nossa avaliação. Guys, sim, as avaliações vão iniciar na semana que vem, então as professions vão estar lá. Que foi um dos assuntos principais, assim como o alfabeto, as profissões elas são importantes, assim como as frases que nós trabalhamos nela. Então, a página 12 ela trabalhou o quê? As profissões. Bom, eu coloquei alguns tópicos importantes que tinham nessa página para a gente relembrar. O primeiro tópico fala assim: iremos trabalhar o verbo to be, que significa ser ou estar. Bom, por quê? Coloquei dessa forma porque assim no livro ele estava assim: she's a dentist. She is a dentist. Ela é uma dentista. Eu tô trabalhando aí o verbo to be, que é ela é, né? O ser ou estar, então eu tô falando de profissão, então ela vai ser. Ela é uma dentista. She is a dentist. Eu tô trabalhando o verbo to be para a terceira pessoa do singular, que é ela. Ela é. Ela é o quê? Ela é uma dentista. Como a gente está trabalhando profissões, o sentido do verbo to be vai ser ser. Ela é uma médica, ele é um doutor, ela é uma advogada, eles ou elas são pilotos. Então ele vai dar esse sentido de ser alguma coisa envolvendo a profissão, ok? No segundo tópico, no sentido ser, esse aqui é o segundo tópico, ele já tá dando exemplo, tá? Então no segundo tópico ele faz assim: no sentido ser, o exemplo I am a teacher, ele está trazendo o exemplo usando o verbo to be, que é o I am. Esse I am, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o verbo to be, tá? Esse vermelhinho que está em destaque. Os dois, quer dizer, esse do primeiro tópico, certo? Ele está trazendo esse sentido ser. O que eu acabei de explicar, né? Pra gente saber a diferença quando for usar. Então, no sentido ser, exemplo, I am a teacher. Já o terceiro tópico, ele traz o sentido estar. No sentido estar, como que vai ser teacher? O exemplo, ele fala bem claro. He is dancing. Ele está dançando. Então, esse sentido estar é fazendo alguma atividade. Ele está o quê? Ele está dançando. Isso que é o exemplo do verbo to be. Essa é a diferença dele.
certo? O ser ou estar. Então, nesse primeiro momento que nós trabalhamos profissão, ele vai trabalhar o ser, ok? Bom, essa parte aqui, galera, a gente já havia estudado também. Eu tô trazendo novamente pra gente relembrar e fixar bem os assuntos. Isso daqui vai estar na nossa avaliação, então é por isso que é importante ficar relembrando o seu uso. Vocês precisam estar trabalhando essas frases também. São frases simples, e como eu havia explicado, nós iremos trabalhar de acordo com o livro. Então ele trabalha somente 3 sujeitos. Pode ser eu também, mas creio que vai ser muito difícil trabalhar o eu. Nós vamos trabalhar o he e o she. Vou colocar aqui. He, vocês lembram qual é esse sujeito? He. His, ele é, certo? She is, ela é. E como eu falo, eles são. Teacher, they are. They are. Vocês perceberam que o único que mudou foi o are. Esse aqui. Os outros dois do singular permaneceram is normal, tá? Porque o verbo to be, ele flexiona. Vocês vão ver que ele flexiona, às vezes, dependendo do sujeito. Então, he, she, is. Eu vou usar sempre is para eles. They, eu já vou usar o are, porque ele flexiona, que é plural. Então, fica are. Fica melhor para o uso, né? Ok? Então, essa parte também já estamos concluindo aqui. Já expliquei um pouquinho sobre o verbo to be, sobre o uso dessas frases. E aí tem a nossa tabelinha. Eu sempre vou trazer essa tabelinha porque ela tá mostrando bem bacana, assim, o uso do verbo to be. Nós temos também, até então no livro, nós trabalhamos muito a frase afirmativa, né? E já no final do livro, quase do primeiro bimestre, tá? Nas unidades do primeiro bimestre, ele trouxe algumas formas interrogativas. Então nós vamos trabalhar sim essas 3 formas para quando vocês chegarem no 6º ano não ter dificuldade. Nós até então só trabalhamos frases afirmativas e um pouquinho da interrogativa, ok? Mas é coisa fácil, assim, não tem mistério. Essa que é a verdade, não tem mistério o verbo to be. Bom, por exemplo, aqui temos a forma afirmativa, tem um nomezinho em cima, negativa e interrogativa, que é a question, certo? Aqui eu tenho sujeitos que eu vou trabalhar, certo? Eu tenho o I, o he, o she e o it. E lá embaixo eu tenho o you, we e they. Esses são os sujeitos, esses daqui, tá? Nós iremos trabalhar principalmente os sujeitos. Deixa eu só apagar aqui para não ficar tão riscada essa nossa lousa. Nós iremos trabalhar principalmente o he e o she, sem o it. E vamos trabalhar também o they, que é o finalzinho aqui, o they, certo? Na forma afirmativa, nós sempre vamos usar assim, his ou she's, dependendo se vai ser ele ou ela. Aqui não seria o you, mas seria o they, então seria they are, ok? Na forma negativa nós poderíamos usar o he, ou she vai ser he is not. Se fosse they aqui também, they are not. Nós podemos usar essa forma, lembra que a gente trabalha tanto a forma completa como a forma contraída? Isso mesmo. Se eu quisesse usar a forma contraída por they, poderia usar tranquilamente. They aren't. Certo? Teacher, mas se eu fosse usar a forma contraída pro he e pro she? She isn't. Vou riscar aqui em cima. She. Essa aqui é a forma... Ups. Essa aqui é a forma contraída. She isn't. Bom, nós podemos usar de acordo com nossa tabelinha, aquela forma negativa completa, he is not, she's not, ou a forma contraída que eu acabei de colocar pra gente, ok? O livro ele traz bastante forma contraída, não tem problema, tá? Vocês podem usar tanto usando is not ou isn't, ok? Os dois tá correto. E a forma interrogativa que ele trabalha também, a forma interrogativa nós já vimos lá no final das nossas atividades. A forma interrogativa, ele faz isso assim, ele passa o verbo to be pra frente do sujeito, só vai trocar a ordem, certo? Exemplo, vamos usar esse exemplo do segundo tópico. No sentido de ser exemplo, I am a teacher.
Beleza. Teacher, se eu fosse perguntar se eu sou uma professora, como seria? Eu só ia passar o I am pra frente do I. Então ele ia ficar am I a teacher e um ponto de interrogação. Claro, porque é pergunta, então eu tenho que ter a minha interrogação no final, ok? A mesma coisa está aqui nos nossos questions. Olha só passou o verbo to be pra frente. Am I, is he, are you? Se fosse o they, are they? Se fosse o she, is she? Ok? Ele vai só passando pra frente, certo? E aí complementando a frase, certo? Bom, o verbo to be é somente isso, guys. Até então a gente não vai trabalhar ainda o estar, né? O sentido de estar, mas sim, mas esse sentido de ser, tá? O sentido de estar vocês vão ver mais pra frente, no 5º ano, talvez no 6º ano, mas é no 5º ano, na verdade é no 5º ano, que vocês vão ver mais esse sentido de estar em um lugar, estar fazendo uma atividade, estar praticando isso, estar fazendo aquilo, certo? É nesse sentido que vocês vão ver lá no 5º ano. Por enquanto a gente vai trabalhar bastante o ser, ok? Bom, essa parte também já fechamos. É uma parte que nós já havíamos estudado, mas eu tô trazendo novamente pra gente relembrar, ok? Então vamos continuar, let's continue. Are you okay? Estão bem? Yes, let's go. Bom, as professions eu trouxe novamente pra gente relembrar. Bom, como são muitas, não são muitas, mas são as principais que o livro trouxe. Então a gente vai relembrar também, porque nós precisamos relembrar principalmente a sua pronúncia e a sua escrita, porque está chegando a avaliação, então precisamos trabalhar bem a escrita, guys. Então vamos lá? Let's go, repeat. Doctor, teacher, dentist, pilot, firefighter, police officer, bus driver, chef, salesperson, engineer, computer programmer. Ok? Bom, é isso. Vocês já relembraram aí a pronúncia? Lembravam dessas professions? Ok, olha lá, hein, guys. Tem que relembrar, hein? Ok? Essas professions, por que o livro está trazendo? Como eu disse, a gente vai trabalhar muito essas frases. She's a firefighter, they are police officers. Então ele vai trabalhar muito isso, né? Esse sentido de ser. Eles são, elas são, ou ela é, né? Ou ele é alguma dessas profissões, ok? Então a gente relembrou aqui as professions, não são muitas, nem são todas as profissões que nós temos cabíveis do mundo aqui, não vai caber, né? São muitas professions. Mas aí as principais que o livro tá trazendo pra gente trabalhar, ok? Pra ser cobrado também mais pra frente aí, no nossa avaliação, né, guys? Ok? Bom, é isso, a gente já concluiu aqui então as professions, concluímos as frases, ok? Any question, vocês vão mandar no direct aí do nosso Instagram, não, no nosso WhatsApp. Aí vocês vão mandar depois, se tiver alguma dúvida a respeito, ok? Ok. Question 4. Teacher, por que você botou question 4? Bom, a question 4 foi a page 17. Como eu disse, nós até então estávamos trabalhando somente frases afirmativas. Aí o livro trouxe o quê? Forma interrogativa. Então eu trouxe aqui na aula passada os question 4, trabalhando o verbo to be. Nós temos uma frase simples que vai ser trabalhada na sua forma negativa e na sua forma interrogativa, que é a pergunta, ok? Então eu coloquei o ponto aqui, os sinais para indicar uma frase na afirmativa, uma frase na negativa, o sinal de menos, e a interrogativa, que o sinal é ponto de interrogação. Então eu tenho uma na afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Então vamos iniciar por essa aqui. She's a teacher. Yes, she's a teacher. Ela é uma professora, ok? Bom, vamos ver o segundo exemplo que vai trazer forma negativa. She isn't a teacher. Ela não é uma professora. Mas eu posso usar essa forma contraída ou a forma completa. She's not a teacher. She's not a teacher. Ok? Então posso usar she isn't ou is not.
Essa é a forma negativa. Vocês percebem que sempre vai aparecer CN ali no is, né? Para indicar que tá negativo. Não é. Ok? E aí nós temos a forma interrogativa. Is she a teacher? Até a entonação muda, que é uma question, né? Então, minha entonação vai mudar. Ok? Vamos para o próximo exemplo. They are pilots. Eles ou elas, né? É o plural. Pilots são pilotos, eles são pilotos. They are pilots. They are not pilots. They aren't pilots. E nós temos they are not pilots, que são os dois exemplos negativos. Eu posso usar o they aren't pilots, que é o negativo abreviado aren't. E o they are not é a forma completa. E aí vem a última questão, que é a forma interrogativa. Are they pilots? Sempre eu vou passar o verbo to be pra frente quando for perguntinha, certo? Ok, guys? Essa parte também a gente relembrou aqui o uso das frases na sua forma afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Relembramos aqui nessa parte. Bom, guys, essa aqui são frases simples que o livro trouxe, que nós trabalhamos de acordo com o livro, certo? E se vocês tiverem alguma possível dúvida a respeito do uso das frases ainda, mandem lá no nosso privado, hein? Lembrando que na aula passada nós fizemos uma atividade que o livro trouxe bem umas perguntinhas, né? Vocês lembram que tinha a página, não lembro no momento, mas tinha uma página aqui. Ele fazia a seguinte pergunta: Is she a doctor? Você tinha que olhar a imagem, certo? Do personagem, verificar se ele era um doctor ou ela era um doctor. Is she a doctor? Ela é vamos dizer que era ela, né? Is she a doctor? Ela era uma médica. Então, para responder, se no caso lá, exemplo, na imagem não era que dizia a pergunta, né? Ela não era uma médica, assim, ela era uma dentista. Na resposta, teve muita gente que colocou assim, yes, she. Só isso, yes, she. Mas eu tenho que responder de forma completa. Se ela realmente, na imagem, ela era uma médica, eu tinha que responder, yes, she is. Eu não posso esquecer desse is, que é a forma curta de responder. Ok, só vou considerar correto quando você diz esse is, yes, she is. Ok. Bom, mas teacher, na imagem ela não era uma médica, e sim uma dentista. Ah, então aí eu já não posso responder yes, eu vou ter que responder o quê? No, she isn't, ou she is not. No, she is not. Vou colocar o not para cá para baixo. E já que ela era uma dentista, eu vou responder de forma correta. No, she is not. She's a dentist. E aí eu continuo respondendo, não vou deixar em branco não, sem a resposta correta. She's a dentist, não vai dar. Mas eu vou deixar pelo menos até aqui, deu. She's a dentist, ok? Vamos lá. Continuando, tivemos um imprevisto. Vamos lá. Então foi isso, né? Nós vimos a forma aqui, devemos responder as perguntinhas, tá bom? A gente sempre tem que trabalhar essas respostas, guys. Até porque tem gente que tem preguiça de responder em inglês e também tem gente que tem vergonha de responder, não só na forma escrita, mas também na forma oral. Guys, o inglês vocês têm que praticar bastante, senão acaba esquecendo. Então, é necessário responder sim. Quando você acha que deve falar mais, por favor, fale, para você trabalhar bem a sua forma oral também, ok? Então aqui nós concluímos aqui o uso das frases, certo? Os exemplos que eu coloquei todos foram retirados do livro, para vocês não ficarem com dúvida. Ah, teacher, eu nunca tinha falado dessa frase. Na verdade, todas essas frases eu tiro do livro para vocês não terem nenhuma dificuldade aí, ok? Ou possíveis dúvidas. Bom, mas se tiver dúvida a respeito do uso do verbo to be, mandem no nosso direct aí, tá, guys? No privado. Eu quero falar direct. Ok? Então vamos lá, peguem o livro English Book. Let's go! Então temos aí o seguinte, a página
67, vamos iniciar agora. A página 67, ele traz duas questions. A primeira, do Letters and Words, ele fala sobre o listening. Esse listening, vocês vão ouvir as seguintes palavrinhas que eu vou soletrar. Então, vamos ouvir somente, eu vou escolher 4 palavras. Vocês estão vendo que tem um espaço enorme, né? Mas esse espaço enorme é só para as seguintes palavras que nós vamos digitar, ok? Mas eu vou digitar, eu vou soletrar. Então, eu vou soletrar em inglês. E aí você vai ouvir e vai ver qual seria a palavra que para você colocar lá, tá? Então, vamos ouvir. Eu vou soletrar cada letrinha dessa palavra, ok? Então, presta bastante atenção. Deixa eu só... Aí, tá bem escuro, né? Então, vamos lá. Eu vou soletrar somente 4 palavrinhas, então fiquem bem atentos. Primeiro, number 1. Já coloca aí, número 1. Ready? Let's go. Number 1. H O U S E. Again. De novo. Number 1. H O U S E. Ok. Essa foi a primeira palavrinha. Uma dica, foi uma palavra fácil. Segunda palavrinha, vamos ouvir soletrando e vamos tentar adivinhar o que forma. Vamos lá. Essa tem 4 letras. B. Aí, vamos lá. B L U E. Again. Question 2. Número 2. B L U E. Isso mesmo. Very good, guys. Vamos para a terceira palavrinha. Oh my gosh. Terceira palavrinha. Vamos lá. Deixa eu ver uma bem fácil. Já sei. Vamos lá. É uma color. Vou até ajudar vocês. É uma color. B L A C K. Formou o nome de uma color. Que color é essa aí no número 3? Vamos lá novamente. B L A C K. Formou aí a nossa terceira palavrinha. Agora temos a quarta palavra, a última do nosso listening. Vamos lá? Lembrando que são todas palavrinhas aí do nosso livro, tá, guys? Não tem nenhuma aí diferente. Ok? Let's go. Vou escolher agora o nome de um number. Vai ser o nome de um número agora. Let's go. F I V E. Bem fácil. F I V E. Ok? Muito bom. Very good, guys. A questão 2, depois vocês vão mandar foto dessas atividades, tá? Questão 2, vocês vão fazer o quê? Ligar a pergunta, a resposta correta, que vai ter relação, tá? Essas atividades aqui estão envolvendo o quê? Revisão. Essas são todas revisões. Essa questão 2, você só vai ligar qual a pergunta que combina aí com uma dessas respostas. Teacher, por que tem esse circle red? Porque tinha resposta, então por isso que eu coloquei esse círculo aí vermelho para vocês não verem. Página 68, você vai responder as perguntinhas, lembrando, responde de uma forma
colocando aí se é ou não, né? Yes, she is. No, she isn't. Yes, he is. No, he isn't. Vê o que pode ser yes ou no, tá? Para colocar aí a resposta dessa questão 3 da página, deixa eu ver, página 68. Na página 69, nós já temos aí as profissões. Lá em cima você tem as opções, você só vai completar as frases. Esse tá bem fácil. E a page 70, que vai trabalhar questão também. Olha a pergunta, observa a imagem e aí sim você vai responder se é ou não. Se ela é aquilo mesmo, né? Ou ele, dependendo da imagem, está mostrando a profissão que eles são. Ok, guys? Bom, essas são nossas atividades de revisão. Vocês no final da aula vão mandar a imagem com o livro respondido, tá? Fico no aguardo, ok? Here my kiss, my hug, and God bless you. Bye!